que a dança vai fazer de mal? Então, Pois é. você proíbe algo que tá tudo bem proibir, mas você extrapola pra algo que é completamente absurdo. Porque assim, por que dançar faria mal? Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Emira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai fazer a análise de um filme que foi sugerido aqui no YouTube, num dos comentários. O filme de hoje é Footloose. A gente escolheu a versão mais nova, de 2014, se eu não me engano. Não sei. Mas de 2000 pra cá. Porque a outra versão era de 1984. E quando a gente foi procurar sobre os dois filmes, a gente viu que a versão de 84 era uma versão muito datada, com questões muito específicas da época e que iam ficar muito distantes do que a gente tem hoje para pensar a realidade com o filme. Então a gente acabou escolhendo, como a pessoa não disse qual era a versão, aí a gente tomou a liberdade de escolher a versão mais nova, porque achou que ia ser mais frutífera a análise aqui. Isso aí. Então, a primeira coisa que a gente tem pra falar é da parte meio óbvia do filme, né? Da questão toda da proibição de música, de festa, dos adolescentes ficarem na rua, enfim, saírem juntos. E como que isso não funciona. Sim. Basicamente é isso. Acabou o vídeo. Mentira, brincadeira. Só meus créditos. A decisão do reverendo, e aí tudo bem, tem isso, né? As leis se misturam muito com a igreja, na cidade que eles moram, uma cidade pequena e tudo mais. Então o reverendo, ele coloca essa proibição depois de um acidente que acontece na cidade, que acho que, se não me engano, são 5 adolescentes que morrem num acidente de carro. E o que estava dirigindo embriagado, né? Pelo Todos que deu, eles estavam, todos né? eles estavam. Não é à toa que a gente tem uma proibição de direção. No nosso país a gente tem uma lei que proíbe que as pessoas dirijam depois de beberem, né? Que é uma lei certíssima, inclusive. Exatamente. Então, acontece esse acidente e depois esse reverendo, ele coloca todas essas proibições numa tentativa de proteger os outros adolescentes da cidade. Mas chega um momento que aqui não dá mais certo, que não funciona ficar só proibindo. Outras coisas precisam ser feitas. E por que não funciona ficar só proibindo? Porque as pessoas tendem a falar assim, porque tudo que é proibido é mais gostoso. Não é exatamente por aí, né? É porque ali eles proíbem sem conscientizar. E existe um caráter de que tudo que está mais relacionado à diversão pode não funciona. Os jovens não têm liberdade para fazer isso. E claro que a adolescência, né, que é supostamente o período que tá ali, porque todos os atores são super adultos, né, mas interpretam adolescentes. A adolescência é um momento de experimentar, a adolescência é um momento de conseguir estabelecer o que você gosta, o que você não gosta. E você ter uma proibição de fora que não abre espaço para isso é sempre muito complicado. Fora que o discurso é sempre um discurso punitivo e não um discurso de aconselhamento, de conscientização. Então, por exemplo, é óbvio que está certo proibir o consumo de álcool e drogas por menores de idade. A gente não está discutindo isso de modo algum, inclusive. Mas a forma como isso é feito no filme, né, ali na cidade, é sem explicar os motivos. É sempre assim, não, porque não pode. Não pode, porque senão é pecado. Não pode, porque senão você está fazendo algo errado. E não tem ali um diálogo, uma proposta de conscientizar os adolescentes de que outras coisas eles podem fazer para se divertir. Como é possível... E aí a questão da dança, né? O que a dança vai fazer de mal? Então, você proíbe algo que tá tudo bem proibir, mas você extrapola para algo que é completamente absurdo. Porque assim, por que dançar faria mal? E aí, como é que eles lidam com isso? Punindo. Então o reverendo chega, a polícia chega e é punindo. E a punição, ela não é a melhor forma da gente modelar comportamento. Porque a gente não dá estratégias para a pessoa se comportar de maneira diferente. Então, se eu quero que alguém pare de emitir um comportamento para fazer outro comportamento, eu preciso ensinar esse outro comportamento e eu preciso reforçar quando esse outro comportamento for emitido.
Agora, quando eu vou punir alguém, eu não dou a estratégia do comportamento alternativo. Eu não ensino o que é o melhor a ser feito. E aí, é muito difícil da pessoa mudar, né? Então, por isso que a gente fala que punição não é um método eficaz. E é por isso que eles fazem escondido. Sim. Porque eles só não fazem quando eles podem ser punidos. Sim. Mas quando não tem o risco, ou tem, mas não é tão provável assim, eles vão fazer. Porque é legal, eu quero dançar, eu quero me divertir com os meus amigos e... Por que não? Se vai dar tudo certo, daqui a pouco eu vou pra minha casa, vou dormir e vai... Acabou, sabe? E depois de tudo isso, né, dessa punição por muito tempo e tudo, chega o Ren, acho que o nome dele é Ren, né? Na cidade. Só que ele vem da cidade grande, digamos assim. E todas essas proibições pra ele são muito absurdas. A maioria dos adolescentes ali meio que teve que se acostumar com isso, né? Então, eles não tiveram muito outra opção. E então ficou aquela coisa meio do tipo, a gente não vai se opor, a gente não pode falar nada, não vai funcionar mesmo. Mas ele, como chega de um lugar diferente, com ideias diferentes, ele vem com uma energia diferente também pra mudar aquilo. E pra ele o baile tem um significado muito importante. Então, não ter um baile é muito mais doloroso do que tentar se opor àquilo e no final talvez conseguir o que ele quer muito. E aí ele consegue convencer a cidade, o reverendo e tudo mais, de deixar eles fazerem o baile. E quando o reverendo vai dar esse aval pro resto da população da cidade pra dizer, deixem seus filhos irem, ele faz um sermão lá na igreja e ele fala pros fiéis, né? Se a gente não começar a confiar nos nossos filhos agora, como que um dia eles vão se tornar dignos da nossa confiança? E isso é muito importante, né? Se você é pai, se você é mãe, se você cuida de uma criança, lembrar disso. Se você quer poder confiar no seu filho um dia e saber que ele vai tomar a melhor decisão, que ele vai te envolver na situação se for necessário, que vai poder sair sozinho e resolver os problemas, você precisa dar autonomia para essa criança, para esse adolescente. Então... Uma autonomia assistida. Óbvio. Uma autonomia gradual, uma autonomia assistida, né? Enfim, ensinar estratégias para a criança antes de dar essa autonomia. Não é tipo assim, vai, se vira. Não é assim, pelo amor de Deus. Mas para que a gente possa confiar. Nossa, meu filho vai sair, vai numa resenha na casa do amiguinho. Para você confiar no seu filho ir sozinho na resenha do amiguinho, você precisa dar pra ele a capacidade pra isso. Tá, se alguém passar mal, o que você vai fazer? Se tiver álcool, o que você vai fazer? Você tem que construir essa relação, exatamente. Né? Você constrói uma relação de confiança inicial e constrói habilidade junto com seu filho. Então, essa frase eu achei muito emblemática e é o que faz com que todos os outros pais da cidade entendam que, caramba, realmente, eu posso deixar o meu filho ir no baile e a gente precisa começar a rever o que tá acontecendo. Que vai muito a questão da superproteção, né? Ai, não, então a gente vai proteger e ao mesmo tempo eu quero super proteger alguém, eu não dou possibilidade dessa pessoa escolher nada, mas eu quero que em 2 anos ela seja um adulto independente, autônomo, que faz as melhores escolhas da sua vida. Como? Se você nunca treinou isso e de repente vai virar uma chavinha, fez 18 anos, virou a chavinha, não vai virar. Então isso é um caminho construído para o adolescente virar um adulto responsável, né? Então, isso é um ponto importante que o reverendo só vai se dar conta lá no final do filme. Sim. Né? E é uma coisa que talvez pareça só de filme, gente, mas é algo que aparece no consultório, tá? Pais de jovens adultos, né? Falando, porque meu filho não é independente, meu filho não consegue fazer não sei o que sozinho. Aí quando você vai olhar pra história de vida do filho, aquele pai é um pai que fez tudo pelo filho. Sim. Até aquela idade, às vezes de 20 anos de idade, sabe? E aí do nada, aos 20 anos, espera que o filho vá resolver coisa no banco sozinho, vai pra faculdade sozinho, vai fazendo não sei o que sozinho. Só que aquele jovem adulto não está preparado pra isso, não foi preparado pra isso. Então é algo que acontece muito na vida real, não só nos filmes, né? Um aspecto importante também do filme é como a filha do reverendo fica, né? Ela perde o irmão nesse acidente. Basicamente a cidade inteira culpabiliza, e o pai culpabiliza o irmão dela, porque era quem estava dirigindo. Então ela enfrenta a dor de perder o irmão, que é a paixão da vida dela,
ela enfrenta a dor de ver o irmão sendo culpabilizado por tudo, né? Se tornar um grande vilão. Sim. Beleza, ele fez uma coisa errada, isso resultou na morte de um monte de gente, inclusive na dele, mas a proporção que isso toma é muito grande. E o jeito que ela passa a lidar com a vida, então, depois daquilo, é muito na rebeldia. Justamente porque não adiantou o irmão ser um cara super legal, que no primeiro erro dele todo mundo o tratou como vilão, e ela também, que ia pelo mesmo caminho de ser uma menina toda certinha, perde aquela base de que, assim, pra quê? Adianta? Não tem mais motivação, né? Não tem mais motivação. E aí todos os comportamentos dela são comportamentos de risco, em que ela se põe em risco. Então ela se põe em risco quando ela tá andando lá no carro com um cara no meio de um racha. Ela se põe em risco quando ela vai fazer sexo com esse cara sem proteção e sem querer, porque ela primeiro trava, aí o cara vai e meio que cobra, manipula ela vai lá e faz. Ela se põe em risco quando ela fica na frente do trem, meio que numa ideia de que, assim, a vida já não funciona mais, sabe? Então eu não tenho com quem me preocupar. E é justamente quando o ginasta, né, o menino, vem pra cidade, começa a tratá-la muito bem, que ela vai mudando essa concepção que ela tem sobre ela e sobre a vida, né? Então ela começa a ter menos comportamentos de risco, porque ela entende que ela pode ser bem cuidada, que ela pode ser bem tratada e que ela pode ser uma pessoa legal, né? Ela não precisa ser essa pessoa toda rebeldinha e toda meio blé pra vida, sabe? Então é bem interessante como o comportamento dele faz com que ela também mude o comportamento dela. Sim. E tem uma pegada também de querer ser vista. Só que não ser vista como a rebelde, só querer ser vista pelo pai. Porque o reverendo, ele, depois desse acidente, a cidade culpabiliza o menino porque ele culpabiliza o menino. E como ele é autoridade máxima ali. Todo mundo escuta o que ele fala, todo mundo segue o que ele diz. Então, claro que todo mundo começou a fazer a mesma coisa. E ela fica muito brava com isso. E a preocupação dele com todos os adolescentes da cidade, pra poder fazer todas essas proibições, né? O medo dele querendo proteger todo mundo, passa pelo ponto de não enxergar a filha, a própria filha. Não enxergar, não ouvir, não conhecer a própria filha. Não acolher. Não acolher, exatamente. E alguém pode argumentar, poxa, mas ele também estava sofrendo porque ele perdeu o filho. Tudo bem, mas ainda assim ele era o adulto da relação. Ele precisava ainda de um pouquinho de recurso para poder acolher aquela menina que era uma criança ainda. 3 anos antes ali tinha 15 anos, 14. Talvez até menos, né? Não dá pra ficar muito claro qual é a idade dela. Então, é importante observar isso também. Ninguém é rebelde à toa, ninguém é rebelde porque quer ser rebelde. A gente, de novo... A rebeldia é um pedido de ajuda. Exatamente. Então, a gente às vezes acha, é porque é um adolescente, é ruim. Não é ruim. Tem alguma coisa acontecendo ali. Precisa olhar, precisa observar e entender o que tá vendo. A mesma coisa, assim, agora pensando no menino, né? Existe a questão dele ser tratado o tempo inteiro como errado, justamente porque ele é o cara de fora. Porque ele é o estranho, né? Então, como as pessoas vão deduzir que ele não vai ser o cara legal porque ele vem de fora, quando na verdade ele tá sendo muito injustiçado, porque ele é um cara super respeitoso, super certinho, né, porque era atleta, então segue as regras direitinho, aquelas regras que fazem sentido, óbvio. E a primeira cena em que ele tá dirigindo lá, ele não sabia que não podia ouvir música e já é punido sem antes ter uma conscientização, que volta pro que a gente tá falando, né? O policial não chega, não alerta ele, olha, não pode fazer isso aqui. Ele simplesmente é punido porque tava ouvindo música. Quando ele fazia isso normalmente, não era um problema. E aí o tempo inteiro ele é marginalizado justamente por ser o diferente. Então o diretor do colégio sugere que a mãe dele é uma pessoa ruim também, uma pessoa que usa drogas e tal, nesse sentido, uma pessoa pervertida. E aí ele fica muito irritado porque acabou de perder a mãe. Então, assim, nessa de olhar pra ele como o errado, as pessoas são cruéis, né? O garoto acabou de perder a mãe e absolutamente ninguém se lembra disso e só maltrata ele, só trata ele
como se ele fosse o errado da história. Então, é importante, a gente sempre fala muito da compaixão consigo mesmo, né, da autocompaixão, mas é sempre bom lembrar que compaixão é fluxo. Então, a gente também tem que ter compaixão com o outro. E nesse filme, quase ninguém tem compaixão com esse menino, com exceção dos tios dele, né? O tio parece no começo que não vai cuidar dele, mas o tio é muito legal, o tio vai lá, fala com o reverendo, fala com o juiz lá, sei lá, delegado, que defende ele, né? E aí ele consegue atenuar as punições lá. A tia também dá muito incentivo quando vai assinar lá o abaixo-assinado. Mas, de modo geral, mais ninguém é compassivo com ele. Então, é sempre importante a gente parar para refletir sobre as ações que a gente está tomando com as outras pessoas. Será que a gente não está sendo cruel com o outro? Será que a gente está esquecendo que a outra pessoa também é uma pessoa e também tem as suas dificuldades, as suas limitações? Então, acho que é interessante a gente pensar sobre isso. E muitas vezes, como que, nesse caso, né, por exemplo, ele podia ter ido pelo mesmo caminho da menina, por exemplo. Sim. Se seguisse mais tempo assim. Ele podia ficar revoltado e começar realmente a quebrar as regras e brigar, enfim, e fazer coisas erradas, porque ninguém acredita em mim mesmo, se eu faço certo ou não, vão dizer que eu tô errado. Então eu começo a fazer o errado porque ninguém acredita em mim. Exatamente. E a gente não se dá conta disso também. Aí fica, nossa, olha aquele adolescente rebelde, mas tá, como que ele é tratado? O que estão fazendo com ele o tempo todo? Né? Então, é importante olhar pra isso também. E por último, acho que é o último, a gente tem uma cena em que ele tá com muita raiva, que é depois que o diretor fala da mãe dele, fala que ela é pervertida, enfim, essas coisas. E ele sai da escola, assim, com uma fúria enorme. E tirando o fato de que ele dirigiu de forma um pouco inconsequente, quando ele chega no lugar que ele queria chegar, a forma com que ele lida com a raiva ali é muito interessante. Ele grita com o diretor imaginário, ele responde, ele grita com todo mundo que brigou com ele, só que não tem ninguém ali. Então ele não tá ofendendo ninguém, ele não tá machucando ninguém, ele não tá nada, ele tá colocando a raiva dele pra fora. Ele quebra algumas coisas, mas o lugar já está abandonado, então assim, ele não tá quebrando nada de ninguém, ele não tá quebrando nada que não possa ser quebrado, aparentemente. E ele começa a dançar, ele começa a fazer movimentos de ginástica, né, que é o esporte que ele praticava. E então ele até pode correr algum risco ali, ele até se machuca no final, mas a gente estava conversando antes, e é isso, é um risco calculado, ele sabe o que ele tá fazendo. E isso, ele tá colocando energia pra fora, ele tá colocando a raiva dele pra fora. E de uma forma saudável. Ele não tá machucando ninguém, não tá ofendendo ninguém, não tá se machucando, não tá trazendo prejuízo ali. Então é uma forma de lidar com a raiva que é muito interessante. Na nossa realidade, você não vai ter um galpão abandonado pra ficar dançando, correndo e quebrando coisa. Mas você pode, por exemplo, gritar numa almofada, você pode escrever. Você pode botar música alta e dançar. E dançar, e cantar alto também, porque... Num horário adequado. Sim. Porque gritar também faz bem quando a gente tá com raiva. Então tem outras estratégias que às vezes a gente acha, nossa, não pode, tipo, socar um travesseiro. Não, isso aí vai estar incentivando violência. Não vai. Não é violência socar um travesseiro. O travesseiro não sente dor. O travesseiro não vai mais machucar. Violência é socar um amiguinho, socar na rua, mas o travesseiro tá tudo bem. É uma forma saudável de colocar a raiva pra fora. Exatamente, né? Então, muito obrigada a você que sugeriu. A gente não sabe se você quer que a gente fale o nome, então a gente não vai falar. Foi muito bom. O filme foi muito legal, tá? Quer deixar a sua sugestão? Quer que o seu filme seja analisado? Deixa aqui nos comentários, tá? Não esquece de curtir o vídeo. Checa se você tá inscrito. Todo sábado a gente tem vídeos novos falando sobre filmes diferentes. E, eventualmente, sem uma rotina estabelecida, temos algumas séries sendo analisadas e nos shorts, né? Então, nos vídeos longos, sempre filme. Nos shorts, sempre séries. Então, se quiser deixar seu pedido aqui... E acompanha a gente. Até semana que vem. Até.